O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. O quadro do inferno pagão. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon, ou no Telêmaco, posto que, aurida da mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da proposta. Então, a questão do inferno, o poeta vai escrever e, lógico, para o poeta dar uma descrição, ele coloca lá algumas colocações, algumas situações de glamour, né? Aquele toque poético. Quando você lê um livro e esse livro se torna filme, dentro do filme vai ter arranjos técnicos para fazer o filme ser atraente, que não fosse conforme estava no livro, não era atraente. Então, para esses poetas descreverem o inferno, e para esse inferno, então, ser agradável, ou criar o glamour da crença de uma coisa muito ruim, ele ia colocando os floreios poéticos para incrementar a história. E aí, a proposta vai passando, depois vem outro, escreve mais um pouco, e vai passando assim a proposta ad eterno, para que nós possamos, então, compreender ou ter uma noção daquilo que estavam querendo passar. Tem um livro do André Luiz, que eu não me lembro qual, que ele relata que para ir ao inferno, ver como era fácil. Muitos espíritos foram, voltaram, relataram tudo. Agora, para ir ao céu, pouquíssimos foram e voltaram com a história. Então, a descrição do céu sempre foi muito abstrata, mas a descrição do inferno teve as pinceladas poéticas, mas ela foi bem próxima da realidade. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis, com vista à introdução do seu régio discípulo. Então, aí já começa a dar um tom mais educativo, porque ele coloca que descreve os aspectos lúgubres dos lugares e preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados. Para cada culpado, um tipo de sofrimento. Já começa a dar um aspecto mais educativo, já começa a ter um aspecto mais esclarecedor, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis. Então aqui os poderosos já começam a ser tocados, que eles também podem passar pelo inferno, que antes não era tão falado, com vista à instrução do seu régio discípulo. Então, conforme ele tinha recebido as instruções anteriores, ele colocou aqui as informações. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente na memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a esclarecer a comparação, e assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, os que se referem especialmente às penas individuais. Aí, como ele vai pegar trecho do... A gente está entendendo aqui que ele vai pegar trechos do texto original de Fénelon e vai fazer a descrição do que, e com as comparações principalmente com as punições individuais. É interessante quando coloca punição individual que as pessoas começam a se aperceber da necessidade de você refletir sobre os seus atos. As coisas começam a se aperfeiçoar. Porque quando você fala de um inferno que está todo mundo lá pulando no caldeirão, agora, por que está lá pulando no caldeirão? Que pecado? Qual pecado ele cometeu? Logicamente, gente, que essa é uma ideia que se colocaram. Portanto, estudar o céu e o inferno vai nos mostrar os paradoxos, são 11 capítulos de comparações, mostrando para nós os paradoxos, que as pessoas têm paradoxos, ou seja, as ideias contraditórias, para depois mostrar para a gente o depoimento dos espíritos que desencarnaram. Então, a forma de se mostrar para as pessoas a condição do espírito no mundo espiritual, que a gente vai ver no
nos capítulos, na segunda parte, aqueles que não foram felizes, os suicidas, ou os que foram maus, os que eram ladrões, cada um contando suas histórias, e também aqueles que estão em expiação terrestre. Mas para nós chegarmos lá e entendermos plenamente a história, nós temos que passar pela base, pelo processo básico do entendimento, para que a gente tenha condições de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos e entender a proposta de Kardec, que é esclarecer os espíritos de suas responsabilidades pessoais. Porque cada um de nós teremos que responder perante a nossa consciência, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, para podermos assim nos fazermos melhores e nos fazermos melhor compreender que Deus é justo, misericordioso e espera que cada um de nós tome as devidas ações para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Muita paz, muita luz, que Jesus ilumine seus caminhos e todos os seus familiares.